Cuba apresenta evidências de plano terrorista organizado e financiado nos Estados Unidos. Olha só, quem imaginaria, né? O governo cubano denunciou na segunda-feira, dia 8 de julho, um plano que foi planejado, financiado e organizado a partir da Flórida, nos Estados Unidos, para realizar ações terroristas e atacar a ilha caribenha. Na televisão cubana, representantes do Ministério do Interior e da Procuradoria-Geral de Cuba falaram sobre o plano frustrado. O golpe terrorista pretendia, segundo o governo cubano, recrutar pessoas e introduzir ilegalmente armas e munições no país com a intenção de perpetrar sabotagens e realizar ações violentas. O plano envolvia 32 residentes cubanos junto com um grupo baseado nos Estados Unidos. Então, tipo, não é possível que essa ilhazinha socialista embargada tenha essa paz, tá ligado? Então a gente tem que mandar arma, a gente tem que mandar munição, corromper 32 residentes cubanos para eles tocarem o caos lá, para a gente conseguir falar que o socialismo ali não está funcionando. Bom, eu acho que o Elias Jabbour, né, que ficou famoso aí por uma frase polêmica, não ficou famoso por essa frase polêmica, mas ele tem uma frase polêmica sobre a pena de morte, e o que ele defende para essas 32 pessoas aí seria pena de morte, né? Mas ok. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. As autoridades explicaram que no final do ano passado, as investigações do Ministério do Interior levaram à prisão de Ardenis Garcia Álvares, um homem de 40 anos, de nacionalidade cubana, que vive nos Estados Unidos desde 2014, depois de ter sido acusado em Cuba pelos crimes de roubo e especulação. Em novembro de 2023, Garcia Álvares entrou ilegalmente em Cuba por via marítima, portando armas de fogo e munições. Sua intenção era recrutar pessoas e provocar um levante armado apoiado e financiado pelos Estados Unidos, explica o Ministério do Interior. Atualmente, ele está preso. Mas Ardenis Garcia Álvares figura na lista de presos políticos compilada pela Prisoners Defenders, uma ONG com sede em Madrid, na Espanha. A organização é presidida pelo empresário cubano-espanhol Javier Larrondo, que no site da ONG se apresenta como ativista de direitos humanos, com vasta experiência na implementação de projetos pró-democracia em Cuba, tanto filantrópicos quanto financiados por doações. Os relatórios produzidos pela Prisoners Defenders são usados pelos Estados Unidos para justificar a inclusão de Cuba em várias listas de violações de direitos humanos que permitem que Washington implemente medidas coercitivas unilaterais contra a ilha. E aí, durante essa transmissão da TV lá, né, o governo cubano divulgou declarações do próprio Garcia Álvares, nas quais ele é visto confessando que nos Estados Unidos manteve relações com Willy González e Dayan Quiñones, representantes do grupo que se autodenomina La Nueva Nación Cubana en Armas, a nova nação cubana armada, como se fosse, né? Que é uma organização terrorista com sede no sul da Flórida, cujo objetivo é a derrubada violenta do sistema cubano. Willy González é considerado um personagem bizarro e violento, espécie de porta-voz de La Nueva Nación Cubana en Armas. Nas redes sociais, eles incentivam a destruição de instalações elétricas e plantações em Cuba para gerar um despertar do povo. Né? Tipo, sabota a energia elétrica do país e as plantações, a alimentação, portanto, para despertar o povo. A organização já financiou ataques contra escolas, hospitais e usinas elétricas. Garcia Álvares afirmou nas imagens gravadas que participou com La Nueva Nación Cubana en Armas de 2 treinamentos militares organizados em campos de tiro. Na noite anterior ao segundo treinamento, Álvares diz que no hotel onde estavam hospedados foi lido um documento que falava sobre a derrubada do regime cubano, da determinação de usar a luta armada, colocando em risco a vida de um grupo de homens determinados a fim de salvar a vida de muitos outros. Meu Deus do céu. Mano, isso é terrorismo, né? É terrorismo, em sua pura definição. Na transmissão, o coronel Vitor Vale, segundo o chefe do Corpo Especializado da Diretoria de Investigação Criminal no Ministério do Interior, disse que
Foi demonstrado na investigação que essa ação foi planejada, organizada, apoiada e financiada por um grupo terrorista de cubanos baseados nos Estados Unidos. Ele explicou ainda que Cuba havia denunciado esses indivíduos às autoridades estadunidenses, mas elas não fizeram nada a respeito. Enquanto esses grupos continuaram a adquirir armas, praticar tiro ao alvo e recrutar pessoas. Abre aspas. Esses indivíduos continuam a agir impunemente em território dos Estados Unidos, organizando, financiando e apoiando atividades de natureza violenta com o objetivo de subverter a ordem interna do nosso país. O Departamento de Estado dos Estados Unidos admitiu estar ciente das últimas alegações, mas ressaltou que a aplicação da lei dos Estados Unidos persegue indivíduos com base na lei dos Estados Unidos e não recebe instruções de governos estrangeiros. Pô, maneiro, né? Maneiro. Casa da Liberdade mesmo. Mas, de acordo com a resolução 1373 do Conselho de Segurança da ONU, os governos são obrigados a trocar informações de acordo com o direito internacional e a criminalizar o fornecimento ou a coleta intencional por qualquer meio, direto ou indiretamente, de fundo por seus cidadãos ou em seus territórios, com a intenção de que tais fundos sejam usados ou sabendo que tais fundos serão usados para a prática de atos terroristas. Em dezembro do ano passado, Cuba publicou sua lista nacional de pessoas e entidades ligadas ao terrorismo. Essa lista inclui pessoas sob a investigação criminal por estarem ligadas à promoção, planejamento, organização e financiamento de atos terroristas. A lista inclui membros do La Nueva Nación Cubana en Armas que operam nos Estados Unidos da América. Nosso país tem mantido uma política transparente, séria, cooperativa e responsável na luta contra o terrorismo e manteremos nossa disposição junto com o povo, as Forças Armadas e o Ministério do Interior para descobrir, confrontar e neutralizar esse tipo de atividade, disse o Coronel Valle. Luta contra o terrorismo. Por meio da rede social X, o presidente cubano Miguel Díaz-Canel declarou que há algum tempo estamos alertando os Estados Unidos sobre os terroristas que operam contra Cuba a partir da Flórida, mas eles continuam agindo impunemente. No entanto, eles continuam agindo com impunidade, que é o que significa ser um Estado patrocinador do terrorismo. Evidente cinismo imperial. Há anos, Washington mantém Cuba na sua lista de países que patrocinam o terrorismo, inclusão que ignora as críticas crescentes da comunidade internacional. A hipocrisia, né? Estados Unidos mantém Cuba ali numa listinha só deles, de países que apoiam o terrorismo, mesmo com o mundo todo falando, pô, o Washington, isso aí é viagem, meu parceiro, faz isso não. Enquanto Washington faz isso, Washington não acata, né, não investiga as denúncias cubanas sobre terroristas cubanos que moram nos Estados Unidos. Então, essa leniência dos Estados Unidos para com esses terroristas cubanos talvez seja mais do que só a leniência, talvez seja uma iniciativa própria dos Estados Unidos, né? A inclusão de um país nessa lista tem o objetivo de causar danos econômicos, políticos e financeiros. Para isso, dificulta o acesso ao crédito e ao sistema de pagamento internacional e reforça os efeitos dissuasivos sobre terceiros países que desejam negociar com o país listado, tipo que os Estados Unidos faz com a Venezuela também. E é isso, né, cara? Fica aí a hipocrisia sobre o conceito de terrorismo nos Estados Unidos, que é basicamente quem eles querem que sejam terroristas e não quem de fato é terrorista.